Bom dia, amigos, em nome de Jesus Cristo. Mais uma terça-feira aqui com o curso Fé, trazendo para você a palavra de Deus, trazendo uma forma de você seguir adiante e conhecer toda a verdade que o Senhor tem revelado para nós. Eu quero trazer para você hoje, nesta terça-feira, a lição número 10 do curso Fé, Confissão. Confissão é uma porta muito importante em nossa vida, onde nos leva ao perdão, nos leva à reconciliação com o nosso Deus e com muitas outras pessoas também e situações na nossa vida. Precisamos considerar isso. Então vamos aqui, conforme o missionário preparou para nós, em nome de Jesus Cristo. A confissão daquilo em que cremos pode ser positiva ou negativa, porém ambas são necessárias e úteis. A confissão negativa é a que abre a porta para que o Senhor entre em uma vida. Por meio dela, o homem confessa que é um pecador e aceita Jesus como Salvador e Senhor de seu viver. Esse tipo de confissão deve ser usado somente no início da caminhada, quando a pessoa é salva, ou quando cai em transgressão ou pecado, porque deve abrir o coração para Deus e contar-lhe os erros que cometeu. A confissão negativa dá ao Senhor a condição de perdoar ao penitente e levantá-lo. Então, como eu falei aqui, uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus, por exemplo, ela pode, no seu interesse de conhecer Deus, chegar-se ao Senhor com todo o coração, confessando os seus erros, seus pecados, as falhas, tudo quanto fez no mundo e que desagradou à palavra de Deus. E então essa confissão, chegada diante do Senhor, vai fazer com que o Senhor o perdoe e o livre de todos os males. Porque a partir daquele momento da confissão efetuada, a pessoa já está limpa, lavada, de forma que não deve mais nada e ela está pronta para recomeçar a sua vida na presença do nosso Deus. Já a confissão positiva nunca nos deve abandonar. Em todos os momentos devemos confessar o que somos em Cristo e o que nos pertence nele. Ela é a autorização que damos ao poder divino para que opere a vontade do Senhor em relação a nós. Desprezá-la é o maior erro que alguém pode cometer, pois, como Cristo afirmou, sem mim nada podereis fazer. Ele, o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Ao confessarmos positivamente o que somos na palavra de Deus, veremos que a palavra operará em nosso favor, tão eficientemente quanto operava no ministério do Filho de Deus. Os mesmos resultados serão colhidos por quem agir de modo como o Senhor Jesus agia. A vontade de Deus é que o representemos aqui nesse mundo como o Senhor Jesus o representava. Ele quer que passemos a agir como seus representantes, como o Senhor Jesus fazia. Essa é a nossa missão. Oro para que a sua confissão seja, a partir desta lição, um verdadeiro louvor a Deus. Em Cristo Jesus, R.R. Soares. Então, esta confissão positiva, meu irmão, é quando você, por exemplo, está passando por um problema e você declara ali ser vencedor. Porque a Bíblia, ela já te colocou como vencedor. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores e podemos todas as coisas por aquele que morreu por nós. Então, estamos confessando algo que é positivo, algo que é verdadeiro segundo a palavra de Deus. E não devemos entrar em pânico de forma alguma, esperar que a palavra se cumpra no momento em que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos agora começar propriamente na lição, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos então saber mais sobre a confissão. Confissão. Observando a maneira como vive a maioria das pessoas que se dizem cristãs, podemos concluir que poucas aprendem a importância da confissão.
Na verdade, é difícil encontrar alguém que desfrute da vida abundante que Jesus veio trazer-nos. E a razão disso é que o povo de Deus ainda não abandonou o modo negativo de enfrentar os problemas e os ataques do diabo. Importância da confissão. Ao enfrentar qualquer problema, se disser que não conseguirá ser bem-sucedido por causa de tal afirmação, você assinará a sua derrota sem perceber. Esse tipo de confissão dá condições ao inimigo para continuar oprimindo-o, para consumar a obra de destruição na sua vida. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Está lá em Provérbios 6, versículo 2. A confissão torna-se invariavelmente o que você será ou terá. Quando você usa palavras negativas ou pessimistas, está usando a própria linguagem do diabo e desse modo criando um envolvimento maligno ao seu redor, o qual dificilmente permitirá que você veja as oportunidades que estão à sua espera. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Provérbios capítulo 13, versículo 2. Então, em Provérbios 6, versículo 2, ele fala: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Você ficou cativo. Quando você confessa o erro, né, você confessa de forma errada, né? Eu não consigo isso, eu não posso chegar até aí, eu não tenho condição de fazer, eu sou pobre, eu sou doente. Você está fazendo uma confissão muito ruim. Então você está se prendendo, é como se você estivesse jogando uma rede sobre a tua vida. E para sair disso, só o arrependimento e voltar a confessar a verdade na palavra de Deus. Então você fica enredado pelas palavras da tua boca. Quando você fica por fiador de alguém, por exemplo, você assumiu um compromisso, você está enredado com aquele compromisso ali também, dizendo assim, não sei porquê, estou lembrando disso, mas talvez alguém precise ouvir isso nesse momento. E em Provérbios 13, 2, ele diz: do fruto da boca de cada um comerá do seu bem. O fruto, qual é o fruto? É exatamente o que está aqui no Provérbios 6:2, aquilo que você confessa, a maneira como você fala. Quanta gente, num momento de indignação, num momento de tumulto no seu coração, falou alguma coisa e depois ficou pensando: eu deveria ter ficado calado, eu não deveria ter dito aquilo, eu não deveria ter agido daquela forma. Pois é, você ficou enredado. E qual a forma de resolver tudo isso, pastor? A forma é você se arrepender. Mas não apenas se arrepender, chegar e tentar reconciliar-se com a pessoa com quem você falou, sobre o que você falou, de uma maneira que possa agradar tanto a um como a outro e principalmente ao nosso Deus, o Criador. Preste atenção. O que devemos confessar? A vida cristã que abraçamos é chamada pelo Santo Espírito de confissão, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. Então, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Você é participante da vocação celestial? Os teus irmãos santos, que também participam disso, de forma alguma devem sofrer com aquilo que você coloca no teu coração, com as coisas das quais você vem falando quando não deve, falando sem saber, falando sem compreender. A palavra grega da qual foi traduzida confissão é homologen, que significa repetição de palavras, conceitos e figuras, falar o mesmo. Em outras palavras, significa dizer exatamente o que o Senhor declara em sua palavra. Então essa é a nossa forma de confissão. Tudo quanto Jesus falou, tudo quanto Jesus fez, Ele tem que ser o nosso exemplo de atitude
em todos os momentos de nossa vida. Devemos confessar em todos os momentos em que uma provação vier sobre nós, o que o Senhor fala sobre aquele assunto e sobre a nossa posição diante de todas as coisas. Fazendo assim, colocaremos o poder de Deus agindo em nosso favor. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Está lá em Jeremias 1, versículo 12, a parte B. Por quê? O que é velar? É cuidar. O Senhor, Ele está a todo momento na sua vida, velando, cuidando de você. Mas esse velar, ele só tem a verdadeira situação acontecendo quando você confessa. Como quando você aceitou Jesus Cristo, você confessou que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Então você se prontificou a ser servo dele. E o servo, ele sabe o que o pai faz. Ele sabe. Mas aquele que não é servo não sabe. Então nunca vai confessar uma verdade. Vai estar sempre preso nas suas palavras. Então, se eu sei que Deus é o meu Senhor, Ele está na minha vida, está velando por mim, está cuidando de mim, então eu vou confiar. E vou confessar às outras pessoas, vou ensinar às outras pessoas que não sabem exatamente o que eu estou aprendendo no Evangelho de Cristo Jesus. Então coloca o teu coração. Ao confessarmos a palavra de Deus, assumimos a nossa posição no mundo espiritual. Se não fizermos a confissão certa, jamais assumiremos a nossa posição em Cristo e nunca tomaremos posse de qualquer bênção. Há ainda um conhecimento do Senhor que só nos é concedido quando nos apropriamos de sua palavra e a confessarmos. Um exemplo prático. Digamos que em seu corpo apareçam sintomas de alguma doença. Olhando para o lado natural da coisa, você deve cuidar-se, buscar ajuda na ciência e pacientemente esperar que a sua saúde se restabeleça. Imaginemos ainda que alguém se encontre com você e educadamente pergunte-lhe: como vai? Você responde: quase, com satisfação, que não vai bem. Diz que dói aqui e acolá, confessando o que aparentemente é verdade. Você já viu? Já prestou atenção? Muitas vezes alguém chega e fala com você, ou você fala com alguém, e você ou alguém fala: vai indo, estou levando, as coisas não estão bem não, está meio complicado, mas eu chego lá. Não, eu estou muito bem em Cristo Jesus. Esse tipo de atitude, mesmo despercebidamente, dá autorização ao inimigo para continuar atacando-o. Você acabou de aceitar embora, de maneira inconsciente, aquele sofrimento. Que fique bem claro, a tentação de doenças, sintomas, não significa que você esteja doente. Com a tentação de praticar o adultério ou de cometer qualquer crime, não faz ser um adúltero ou criminoso. É a aceitação, a consumação que torna o tal. Então, como é que você está hoje, meu irmão? Eu estou com umas dores, eu estou sofrendo, eu estou assim, eu estou perturbado, eu não sei como resolver. Enredaste-te com as palavras da tua boca. A tua confissão foi péssima. E como é que Deus pode agir com você? Nós aprendemos que as palavras têm poder. E o que você fala se realiza. Então, eu vou tomar cuidado com o que eu falo. Eu vou me manter calado. Porque se eu não tenho algo para falar, é melhor ficar de boca fechada. É melhor ficar de boca fechada. Mas então eu posso glorificar a Deus. Olha, eu estou muito bem. Todo mal que vem até mim, eu já amaldiçoo, já lanço fora. Eu não tenho nada, eu fui curado, fui lavado, fui remido. Nas feridas de Jesus eu fui salvo de todos os males. Do que eu posso reclamar? E segue adiante. Segue adiante, porque a verdade, ela aparece.
Você pode indagar: se estiver com os sintomas da doença, deverei mentir que não os tenho? Não, a verdade é que só em você reconhecer que os tem, já está mentindo. O Senhor Deus afirma em sua palavra que pelas feridas de Jesus já fomos curados. Como uma pessoa pode estar mal se Deus declara que ela já foi curada? Como é que eu posso glorificar a Deus se eu estou doente? Não, eu não estou doente. Eu estou são. Pela palavra de Deus, eu já fui curado de todos os males. O nosso problema é que cremos mais nas coisas, nos sintomas e nas pessoas do que em Deus. Uma pessoa sofre um acidente. O corpo está todo quebrado e cheio de dores. O médico entra na sala e ela pergunta: doutor, como estou? Ele responde: você está bem, muito bem mesmo. Em breve você poderá sair dessa casca de gesso e ter uma vida normal. Em seguida entra um amigo e lhe dirige a famosa pergunta: então como você está se sentindo? A pessoa não pensa duas vezes e responde: estou muito bem. Essa pessoa falou de acordo com o médico. Mas muitos cristãos se recusam a falar de acordo com as Escrituras. Quando você se firma na palavra e confessa, não importa o que sente, está se unindo ao Senhor. E quem se unir a Ele jamais fracassará. Nós somos um com Cristo. E se Cristo nunca fracassou, nós também não podemos fracassar. Nós temos que seguir adiante. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 1 Coríntios 6,17. Glória a Deus. Deus é comigo. Deus está no meu caminho. Glórias a Deus. Eu confesso uma coisa e sempre falo para o povo na igreja. Eu moro num endereço há 20 anos, já passando de 20 anos. E ali já foram roubados carros na frente da casa, do apartamento, na rua, em vários lugares foram roubados muitos carros. Pessoas foram assaltadas. Às vezes eu me levanto 4 horas da manhã para fazer o trabalho da igreja, principalmente no domingo. E quando eu desço do meu apartamento, eu já desço orando. Eu tenho que abrir uma porta muito grande de ferro, pesada, de uma garagem. Entrar, tirar o carro, descer do carro, fechar a porta e sair. E para a honra e glória de Deus, nunca me aconteceu coisa alguma ali. Nunca. O Senhor é maravilhoso. Então você tem que confessar: o Senhor é comigo. Já desço declarando: o Senhor é meu escudo. Tudo que tenho te pertence, Pai. Guarda, é teu, não é meu não. Eu sou administrador do que eu tenho. Guarda, é teu. Me preserva do mal. Me livra de todo bandido, de todo homicida. E louvado seja Deus. Nunca aconteceu nada e não vai acontecer, porque Deus é comigo, Deus é contigo. Confesse. Ele é o meu escudo, é o meu rochedo, é a minha fortaleza. É nele que eu me refugio. Eu me garanto no meu Senhor, porque não há outro que tenha o poder que Ele tem. E com Ele eu posso todas as coisas. Em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. Então lute por isso. Os males, eles vêm, eles aparecem e querem te confundir, querem deixar você entristecido, você longe da presença do Senhor, de forma que você não vai conseguir seguir adiante. Não, eu posso, eu vou. Se Deus é Deus do impossível e tudo é possível àquele que crê, eu creio, eu vou vencer. Já venci, sou vencedor. Então carregue essa ferramenta com você em nome de Jesus. Fé. Você tem fé? Fé é confissão, é viver aquilo que você confessou. Já temos aprendido que fé é a certeza das coisas que se esperam e que ela vem quando damos ouvidos à palavra de Deus. De nada valerá a fé, a certeza de que alguma bênção é nossa, se não agirmos de acordo com ela, confessando
a posição que o Senhor declara ser nossa em relação àquele assunto. A fé é como uma autorização dada pelo Senhor. Depois que ela surge em nosso espírito, não temos mais de ficar parados, esperando o momento certo. Basta agir. Outro dia eu vi, acho que foi num domingo, eu vi na televisão um camarada que ele atravessou sobre um vulcão, praticamente ativo o vulcão. Ele atravessou numa corda, esticou a corda de um lado para o outro sobre a boca do vulcão e atravessou sobre aquela corda. Por que ele fez isso? Porque a confissão dele no coração era verdadeira, de que ele faria e não de que ele fracassaria. Levaram 12 minutos, você imagina, um vulcão soltando ali gases, lavas, pedras. Teve um momento em que houve uma pequena explosão e ele se assustou, mas ele concluiu a caminhada dele. Não sei se ele é evangélico, não sei se ele conhece a palavra de Deus, mas ele concluiu o que ele pretendia fazer. Ele tinha fé, ele sabia, ele tinha certeza de que poderia fazer. Eu também tenho certeza que eu posso fazer o que Deus colocou na minha vida. E eu vou seguir adiante, apesar de todas as explosões. É assim que você deve andar, na presença do Senhor. A verdadeira confissão, a linguagem da fé, é a que os filhos do Senhor devem ter. Assim como os incrédulos e os tímidos, nenhum desses entrará no reino de Deus, falam de seus receios e temores. Devemos confessar as nossas possibilidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A confissão da nossa posição na palavra de Deus é a ferramenta que nos fará invencíveis. Com ela poderemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Temos de ser ousados. No que cremos, para a confissão do que somos em Cristo fará fugir todo o exército do inferno. O Altíssimo assim se expressa sobre a nossa confissão. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo. Está lá em Isaías 44, 26. Então, quando você ora, já tenha isso no seu coração. O que eu estou fazendo, o que eu intento fazer, a minha oração, o meu desejo, o meu sonho, está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então Ele confirmará, porque eu sou o servo do Senhor. Ele confirmará a minha palavra. E eu a verei estabelecida para a honra e glória do meu Deus. Confesse, não tenha medo. Para os que vivem na derrota, o nosso modo de falar é arrogante e atrevido. No entanto, eles não entendem que essa é a linguagem de quem realmente pertence à família divina. Falar a palavra de Deus em todos os momentos e diante de todos os desafios fará com que o Deus libertador do passado entre em cena realizando hoje o mesmo que fazia nos tempos bíblicos. Essa é a cura para a igreja fracassada que atualmente conhecemos. Igreja comprada por Jesus, santificada pelo seu sangue, revestida de poder pelo Espírito Santo, mas vive cheia de problemas, lutas, divisões, pecados e fracassos. A confissão verdadeira fará surgir a igreja verdadeira. Fazendo acontecer. Agora que você está fervendo na fé, conhecendo quem você é em Cristo e o que lhe pertence na palavra de Deus, é a hora de tomar uma posição firme contra as forças malignas que se levantam para arruiná-lo. Observe ao seu redor. Em quantas frentes o diabo tem procurado destruí-lo? Veja todos os obstáculos que, para você, são intransponíveis e, decididamente, com a palavra do Senhor, enfrente-os e vença-os em nome de Jesus Cristo. Em vez de ficar na defensiva esperando nova investida do inimigo, ataque-o. Lance-se contra Satanás agora, exigindo que ele e tudo que é dele saiam de sua vida. Nunca mais tenha menor receio do inimigo. Assuma agora o que Jesus comprou para você. Jesus, ele viu que você era valoroso.
E Ele deu a vida dele em teu lugar, para te resgatar, para te fazer viver exatamente o que o Senhor deseja. Jeremias 29:11, ele fala sobre isso. O Senhor conhece os teus caminhos, Ele sabe tudo a teu respeito, e Ele está preocupado em fazer para você de forma que tudo te vá bem e que você conquiste aquilo que você almejou. Então não tenha medo, meu irmão. Não se assuste com qualquer coisa que acontece. Amém? Pois bem, vamos agora ver aqui no questionário se você aprendeu o que nós falamos aqui, em nome de Jesus, né? A primeira questão: por que concluímos que são poucos os que aprenderam a importância da confissão? Pelo modo como vivem. Então, nós vemos que pessoas que não aprendem nada a respeito da confissão, a vida deles é errônea, é complicada. Porque os cristãos não vivem a vida abundante? Por não terem abandonado o modo negativo de enfrentar os problemas. Se você continuar fazendo as coisas do mesmo modo como você vinha fazendo, e esse modo não lhe trouxe resultado positivo, você vai continuar perdido. Você vai continuar dando murro em ponta de faca. Então mude o seu modo de vida. Quando uma pessoa assina a sua derrota, ao dizer que não conseguirá, desistiu, perdeu. O que acontece com o que você confessa torna-se realidade. Do que cada um comerá, do fruto da sua boca. Aquilo que você fala será a sua recompensa. Como o Espírito Santo chama a vida cristã? De confissão. Como o Espírito Santo chama a vida cristã? Confissão. Nós estamos sempre confessando que Jesus é Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus está conosco, que Ele é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A palavra grega homologém traduzida para confissão quer dizer a mesma coisa. Você vive e fala do mesmo modo como Cristo. O que acontecerá se não fizermos a confissão certa? Não tomaremos posse da nossa posição em Cristo. A confissão daquilo que aparenta ser a verdade fornece ao inimigo a autoridade para continuar atacando a sua vida. A tentação de doenças, adultério ou outro mal se consuma quando nós a aceitamos. Então, tentação, estão tentando contra você. Se você abrir a porta, então você já consumou o ato. Enquanto você não consuma, você não está em pecado. Você não está perecendo. Você não será destruído. Mas resistir firmes na fé. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está lá em Tiago 4. Então, não deixe a tentação tomar conta da sua vida. Não deixe a tentação fazer parte do seu viver. Se você reconhece os sintomas, estará mentindo ou não? Sim. Não, eu estou doente. Você está mentindo, porque Jesus disse que pelas feridas dele você foi sarado. O que acontece com você quando se firma na palavra e a confessa? Une-se ao Senhor. De nada valerá a fé senão agirmos de acordo com ela. Com o que podemos comparar a fé com uma autorização dada pelo Senhor? E Ele deu essa autorização. Ele disse que se nós crermos no nome dEle, nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez e coisas maiores ainda do que a que Ele fez. Você sabe o que Jesus fez durante o tempo que Ele esteve nessa terra? Então vá ler os Evangelhos. Vá conhecer os Evangelhos. Qual linguagem os filhos de Deus devem ter? A linguagem da fé. Que ferramenta nos fará invencíveis? A confissão da nossa posição na palavra de Deus.
Falar a palavra de Deus em todos os momentos e diante de todos os desafios fará com que Deus entre em cena. Então Ele estará conosco o tempo todo. A confissão verdadeira fará surgir a igreja verdadeira. Em vez de ficar na defensiva, o que deve fazer o cristão? Atacar o diabo. Quando você deve ter receio do inimigo? Nunca. Nunca se assuste, meu irmão. Nunca fique com medo. Nunca fique com medo do inimigo. Não importa o tamanho dele. Lembre-se de Davi que enfrentou Golias. Todos os dias nós enfrentamos um Golias. Todos os dias. E se você não prestou atenção, veja quantos você já venceu. E você pode. Então tome coragem no seu coração e parta para a confissão do nome do Senhor Jesus Cristo. Confesse que Ele é o teu Senhor e teu Salvador e que nele você pode todas as coisas. O resto está perdido. Pois bem, irmão, você recebeu aí a lição do curso Fé, a lição número 10, e daqui a pouco, na outra terça-feira, você vai ter a lição número 11 para assistir. Eu quero que você preste bem atenção quando você abre o seu celular aí, ali no YouTube, tem aquele positivozinho. Coloque o seu positivo ali, ajude a gente a continuar nesse trabalho. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva, porque quando tiver mensagem pronta, você vai receber um aviso de que tem mensagem, e aí você já pode assistir essa mensagem. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe, e até a lição número 11, as vãs repetições. Você vai saber a respeito disso em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, Deus te abençoe. E amanhã, quarta-feira, dia da família, 9, 14 e 19h30, em nome de Jesus Cristo. Seja vencedor. Não confie no que o mundo mostra. Não atente para a palavra do diabo. Não fique com medo. Seja um vencedor em Cristo Jesus.